Chega mais, nação, um ótimo sábado para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Olímpia por 4-2, um amistoso importante aí do Flamengo. Um jogaço do Mengão, o Flamengo teve golaços na partida. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva repercutindo tudo isso e também informações importantes sobre Thiago Almada. O Flamengo pretende oferecer uma proposta de mais de 30 milhões pelo jogador, 30 milhões de dólares pelo jogador, mais de 150 milhões de reais. E as informações da imprensa é de que o Thiago Almada está por detalhes para ser o novo reforço do Flamengo. A gente vai analisar tudo isso. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E faz o seguinte, já vai nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, põe seu estado, a sua cidade. Créditos, canal ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande. Bora para as notícias do Flamengo. Sport Center de volta com mais informações do futebol brasileiro. O Flamengo fez mais um amistoso nesta... Que dia? Hoje mesmo, Atom Serra? Estou perdidinho. No sextou, nesta sexta-feira, enfrentou o Olímpia e venceu por 4-2 lá no Mané Garrincha. E vamos agora conferir os gols da partida. E eu não tava brincando mesmo, eu acho que a gente tá trabalhando tanto. Eu compartilho com você desse... Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. O Delmas abriu o placar para o Olímpia, completando o rebote aí do Rossi. Pedro dominou na área e empatou pro Mengão. Sempre ele, né? Depois teve aquela reverência pra torcida. Olha... Sabe quem tá aproveitando esses amistosos do Flamengo? Lohan, que chutou da entrada da área. E o nosso goleirão que tá sendo especulado, sabe aonde? No Internacional do nosso amigo aqui do estúdio Veleda. É o Internacional que contratou Matheus um ex-Flamengo. Cunha. Exatamente. O Bruno Henrique acertou um chutaço de fora da área no ângulo, essa sem chance pro goleiro. E aí o Cardoso, depois uma bobeada ali, ó, uma bobeada monstra da defesa do Flamengo, descontou pra equipe do Paraguai. E aí deve ter tido um disclaimer, né? O Olímpia não representa o futebol paraguaio na Copa do Mundo. Exato. E aí, para finalizar, o Luiz Araújo fechou a conta. O Flamengo encerra essa bateria de jogos invicto. Vamos agora ouvir aqui no Sport Center o treinador Leonardo Jardim após a vitória. Com certeza que este amistoso é importante em termos de preparação, termos um adversário também com uma certa intensidade e agressividade que permite-nos, além de desenvolver futebol, também o controle emocional e também perceber uma equipa que, com estas características, vamos apanhar algumas equipas com as linhas mais baixas. Quando nós temos uma dinâmica mais ofensiva, às vezes existe alguns aspectos defensivos que temos de ter cuidado. Com certeza que sofremos 5 golos em 4 jogos. Mas em termos ofensivos marcámos na saída, foi 2 contra o Benfica, 2 contra o SAIS com 4, hoje 10, marcámos 10. Se você me dissesse preferia marcar 4, ganhar 3, marcar 3 e ganhar 3 jogos só por 1-0 e empatar 0-0, não, eu prefiro marcar 10 e acho que o público também prefere. Se não chegar ninguém para o efetivo, com certeza vamos ter que trabalhar com estes que estão connosco desde o início do ano. O que nos tem preocupado principalmente são as lesões. Temos muitos jogadores de fora. Sinceramente, nós não somos muitos. O nosso plantel até é reduzido. Com certeza que temos aproveitado alguns elementos da base. São características de jogos diferentes. A gente sabe que quando a gente vai jogar contra time europeu, time sul-americano, é diferente o jogo. É um jogo mais físico, um jogo de muita imposição física, e a gente sabe fazer isso também. A gente demonstra nesses jogos que a gente sabe jogar desse jeito também. Nossa mentalidade segue como a gente vem fazendo nos amistosos, porque a gente sempre que a gente veste a camisa do Flamengo é sempre uma final, a gente costuma dizer, a gente sempre tem que ganhar, e não vai ser diferente, a gente vai entrar para fazer o nosso melhor. O Jardim, desde quando ele chegou, ele foi muito importante para mim, ele vem me dando confiança, né? Ele vem aproveitando o que eu tenho de melhor, que é a transição. Então acredito que eu venho evoluindo muito com ele, ele vem me dando toda a confiança e eu estou muito feliz de trabalhar com ele.
O Emerson Royal com moral com o Leonardo Jardim. Elton Serra, o Mengão venceu o Olímpia, venceu o Benfica, venceu o Lausanne da Suíça e empatou com o River Plate. Qual é o saldo da equipe rubro-negra após esses amistosos, meu amigo? Acho positivo, todo mundo deve se perguntar, mas todo mundo voltou a jogar o Campeonato Brasileiro e o Flamengo não. O Flamengo cedeu muitos jogadores para a Copa do Mundo, entre eles até o concorrente do Emerson Royal, né, o Varela. Verdade. Ele aproveitou muito bem, e muitos outros jogadores, né, o Arrascaeta, muitos uruguaios também, o De La Cruz, enfim, os brasileiros, Danilo, Alexandro, Lucas Paquetá, jogadores que... até o goleiro da base, né, do Flamengo foi para a Copa do Mundo. Então, é lógico que isso é importante para o Leonardo Jardim dar sequência aos jogadores que ficaram, né? O Flamengo vai se tornar muito mais forte quando esses jogadores que disputaram a Copa do Mundo retornarem. Existe essa preocupação com o Paquetá, se lesionou durante a Copa. Na Copa, é verdade. A preocupação também com o Arrascaeta, né? O Arrascaeta teve essa discussão entre Flamengo e seleção uruguaia por conta até do tratamento dele. Ele teve uma nova lesão, teve uma lesão no ombro, se recuperou, teve uma lesão muscular durante a Copa do Mundo, não jogou, né, no Mundial. Então, é um Flamengo mais forte quando voltar a ter todos os seus jogadores à disposição. E daqui a poucas semanas tem Libertadores. Enfrentar um time como o Olímpia também é uma maneira, né, de você se reabituar a uma competição que o Flamengo quer vencer. O Flamengo é o atual campeão da competição. Porque para mim e para a equipe da Flamengo TV e para a torcida do Flamengo foi um jogo muito especial, porque é um amistoso de intertemporada, mas para nós teve um significado muito grande, porque foi uma partida que foi transmitida com imagens na Flamengo TV, com uma audiência expressiva, mais de 1 milhão de visualizações simultaneamente, concorrendo com jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então, muito bacana mesmo, agradecer demais a todo mundo que acompanhou a transmissão, né, a quem viu, a quem curtiu, para quem não curtiu, mas todo mundo que acompanhou, que participou, né, que fez comentários, muito obrigado mesmo, foi sensacional esse momento aí da Flamengo TV, e é uma demonstração de força do Flamengo, porque imaginem vocês, o Flamengo mostrou com imagens um jogo amistoso, em que tínhamos 52 mil pessoas no estádio Maria Garrincha em Brasília, um jogo amistoso de intertemporada. Imagine a hora que o Flamengo mostrar um jogo de um campeonato, um jogo decisivo, um jogo com peso maior. Então, realmente, foi um recado da Flamengo TV, mostrando a sua força. Parabéns a toda a equipe da Flamengo TV e muito obrigado a todos que estiveram acompanhando o nosso trabalho. O Val Santos está dizendo que o Samuel Lino está comendo a bola e os caras estão criticando. Eu não acredito que ainda tem gente criticando o Samuel Lino. Tem mesmo, galera? Porra, o Samuel Lino é o líder em assistências nessa temporada no Flamengo. Depois que o Leonardo Jardim chegou, ele subiu muito de produção, está jogando muito e numa posição diferente, né? Reclamavam o seguinte, não temos um substituto para o Arrascaeta. Cara, o Samuel Lino, ele está jogando e fazendo um papel, muitas vezes, do Arrascaeta, do cara que dá assistência, mostrando uma versatilidade. Então, assim, o Samuel Lino tá bom, né, cara? Segundo semestre, promete. Pela primeira vez eu vi uma TV mostrar o som da torcida do Flamengo. Lá na outra rede o pessoal diminui o volume da torcida do Flamengo. Não, além de só ter torcida do Flamengo no estádio, na Flamengo TV nós vamos exaltar o Mengão, né? Então, sobe o som, vamos lá, nação, faz barulho, nação. Aquela coisa toda, né? É isso aí. Olha a força da Flamengo TV, cara. 4 milhões na transmissão em português, mais 2 milhões em espanhol. É impressionante o Flamengo, cara. Isso num jogo, né, de intertemporada, um amistoso. Agora imagine vocês se fosse um jogo, por exemplo, se fosse um Flamengo e Cruzeiro da Libertadores. Misericórdia, quanto que daria de audiência isso, gente? Então, muito obrigado mesmo. Esse negócio do Pulgar sair, cara, pode acontecer. Qualquer jogador do Flamengo pode receber proposta, e o Flamengo tem um elenco super valorizado, né? Agora, resta saber se a proposta virá, se o Flamengo vai aceitar, se o jogador vai querer, né? Mas, por enquanto, não tem nada. Essa intertemporada
ela teve... O principal ponto positivo dela foi dar espaço e gerar força para talentos da casa. O grande vencedor da intertemporada para mim se chama Lohan, porque ele foi trazido de volta, né? Ele estava largado, abandonado, e o Leonardo Jardim começa a recuperar esse jogador. Ele tem qualidade, ele tem potencial, só depende dele. E parece que ele está fazendo tudo direitinho, tanto é que ele teve a oportunidade de começar o jogo hoje e começou bem e jogou bem, e fez gol. Então Lohan foi muito bem, João Vitor foi bem, Johnny, apesar de ter falhado no gol, mas mostrou mais uma vez que tem qualidade, né? O Joshua ganhou bastante prestígio, né? O Ryan Lucas teve oportunidade no finalzinho, o Alacian voltou a jogar melhor, voltou a ganhar confiança. Então, assim, a intertemporada ela foi muito positiva porque o Flamengo ganhou reforços da casa, né? Jogadores que vão continuar no elenco e o Flamengo ganha mais opções, ou seja, o elenco do Flamengo, que já era o melhor da América, ele agora é melhor ainda, porque ele tem mais opções, e as opções são essas: Lohan, Joshua, Johnny, João Vitor. Por exemplo, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos agora. Tem Alexandro, tem Ayrton Lucas e tem o Johnny. O Johnny já tá na parada. O Flamengo agora, ele tem 5 zagueiros. Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Vitão e João Vitor. João Vitor já tá na parada. O Lohan já entra ali numa relação de possíveis meias atacantes do Flamengo. Então, cara, o Joshua também. Então, é importante. Foi bem legal isso aí. A intertemporada foi muito positiva. Galera, uma atualização sobre a informação que a gente trouxe ontem do Zé Lucas. Flamengo, Cruzeiro e 2 times da Europa estão negociando a contratação do Zé Lucas junto ao Sport. Jogador de 18 anos. A ideia do Flamengo é trazer o jogador já para performar pelo elenco profissional e fazer aquela transição base, teoricamente, como muitos jogadores fazem, cria as categorias de base, mas eventualmente ele desce para jogar o sub-20, mas fica treinando no elenco profissional, seria utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Inclusive o Leonardo Jardim deu o aval para a contratação desse jogador, ou seja, até porque o José Boto, que está fazendo a negociação, não é para só o sub-20 ou só para o profissional, mas a ideia inicial é sim ele ser utilizado pelo profissional. Em determinado momento ele desce para o sub-20, caso de fato ele seja contratado. A fonte que me passou essa informação pediu para eu não falar sobre valores ainda, então até a autorização dessa fonte eu não vou falar para vocês aqui quanto que o Flamengo ofereceu, mas posso dizer para vocês que o valor vale super a pena, porque se o Flamengo contrata esse jogador, quando ele veste a camisa do Flamengo, o valor dele já vai triplicar, com todo respeito ao esporte. O Flamengo está aqui em cima atualmente, não tem nem comparação. Então é um jogador que chegaria sim para jogar pelo profissional, vejo muita gente me perguntando isso. Outra atualização aqui importante sobre Thiago Almada. Eu acho que o Flamengo já fez o papel dele na sociedade, já deixou todo mundo muito preocupado, inclusive os rivais. Hoje, inclusive, um torcedor do Botafogo me parou na academia e falou: vem cá, você quer mesmo levar o Thiago Almada? Isso vai doer na gente, não sei o que, ele jogou com a camisa do Botafogo. Pronto, aí eu respondi para ele: pronto, o Flamengo já fez seu papel, tá deixando os torcedores rivais preocupados. Brincadeiras à parte, gente, Thiago Almada, o Flamengo, vocês sabem, ainda tenta a contratação. E o Flamengo, pelo que me relataram no Flamengo, o Flamengo prepara uma proposta de 30 milhões de dólares, mais de 150 milhões de reais, para tentar a contratação de Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid, tá? Lembrando que o Thiago Almada vai disputar a final da Copa do Mundo e ele é cotado para ser o substituto do Messi na seleção argentina. E a oferta do Flamengo não vai ser por 100% dos direitos econômicos, ainda não me falaram qual seria o percentual, mas o que me falaram no Flamengo não é pelos 100%, é por um percentual dele. O River Plate também tem o interesse na contratação do jogador, só que o Atlético de Madrid dá prioridade a negociar pelo Flamengo pelo bom relacionamento que os dois clubes fizeram na negociação envolvendo Samuel Lino e também o bom histórico do Flamengo no mercado. O Flamengo hoje é um clube que cumpre com seus deveres financeiros, cumpre aquilo que combina, cumpre aquilo que promete. E o Flamengo, portanto, tem um bom nome no mercado e é por conta disso que o Atlético de Madrid dá prioridade em negociar com o Flamengo.
É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. E olha só, averiguando a situação de Thiago Almada, eu estava dando uma pesquisada sobre essa situação referente ao Flamengo e o Atlético de Madrid e o Thiago Almada. Aqui no jornal do Terra tem uma informação importante que saiu nessa madrugada, inclusive, que o Thiago Almada recebeu uma proposta do Al Ahly. O time saudita fez uma proposta para tentar contratar o jogador. E só para você ter uma ideia, o time ele ofereceu um salário 5 vezes maior do que ele já recebe no Atlético de Madrid. Só que tem um detalhe importante que vai beneficiar demais o Flamengo. É o seguinte, olha só. O meio argentino, ele rejeitou a proposta. No caso, provavelmente são os empresários dele, né? Rejeitaram a proposta do Al Ahly, que o foco dele é manter ele no auge, em vista, e também jogando pela seleção argentina. Nesse momento ele é reserva da seleção, tem um futuro grandioso aí pela seleção mais pra frente, mas nesse momento o foco dele não é jogar no futebol saudita. Então, um concorrente contra o Flamengo, contra essa proposta que o Flamengo está fazendo de 150 milhões de dólares, é o Al Ahly, que tentou a contratação do jogador, mas o jogador recusou. Inclusive, a agência RTI Sports apurou que a decisão foi motivo por questões esportivas. Como eu falei para vocês, ele não quer jogar nesse momento no futebol saudita ali, né, ia fazer muito dinheiro, mas ele não quer jogar. A prioridade dele seria mesmo continuar na Europa, caso apresente algum clube alguma proposta, ou não, ele viria para o Flamengo. Então, com isso, o Flamengo passou a enxergar um cenário muito positivo, mais favorável para concluir essa negociação. A gente sabe que a Argentina está na final da Copa, vai jogar nesse domingo, mas tem tudo para poder fechar com o Thiago Almada. E falando mais sobre essa informação, o Almada, nesse momento no Atlético de Madrid, ele tem um salário de 600 mil euros, mais de 3,5 milhões de reais na cotação atual. Ele ganha isso por mês. O Al Ahly, como a gente falou, ele ofereceu um salário 5 vezes maior, que daria 2 milhões e 900 mil euros por mês, mais de 17 milhões de reais. Para você ter uma ideia, ele recusou esse projeto do Al Ahly. Por isso que está todo mundo concretizando ou pensando que o Thiago Almada vai ser jogador do Flamengo. Até o momento ele não recebeu proposta de nenhum clube da Europa. Não tem proposta, não tem. E o Atlético de Madrid, ele tem um relacionamento muito bom com o Flamengo e tem tudo aí para poder acertar e aceitar mesmo essa negociação, né? Falando agora dessa negociação entre Flamengo e o Thiago Almada, a informação do jornal O Terra e da agência RTI Sports, eles apuraram toda essa informação e essa movimentação, dizendo que o Flamengo já possui um acordo verbal com o jogador Thiago Almada. As partes alinharam até mesmo o salário, tempo de contrato, projeto esportivo, deixando a negociação dependente apenas do entendimento entre os clubes. A conversa com o Atlético de Madrid gira em torno de, no caso, como eu falei para vocês, 30 milhões de dólares, 150 milhões de reais pela aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, no caso, o Flamengo não compraria o jogador 100%. O Flamengo adquiria um percentual do jogador para que ele possa, então, ser jogador do Flamengo. A gente viu aí o Vene Casagrande falando sobre um bom relacionamento que o Flamengo tem com o clube espanhol. Então, essa negociação dará andamento assim que o Thiago Almada, que a Argentina, terminar a Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Essas são as informações. Deixo os créditos aqui ao jornal do Terra, da agência RTI. Todas essas informações que eu passei para vocês foram analisadas e são verídicas. Então, vamos ficar de olho aí para poder ver o andamento dessa negociação com Thiago Almada. A minha pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: quem sai para a entrada do Thiago Almada? Eu não sei, pagando todo esse valor pelo jogador, eu não sei se ele chegaria e ficaria como reserva. Eu acho que tem um projeto grande para ele dentro do Flamengo, mas a pergunta que fica é essa: quem sai para a entrada dele? Para jogar ali no Flamengo? Escreve aí nos comentários, participe aí do nosso canal,
Deixe a sua opinião, inclusive queria dar a sua opinião referente à contratação dele. Para você acha que a contratação do jogador Thiago Almada é uma boa contratação para o Flamengo? Escreve aí nos comentários, participe com a gente. Olha, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Você tem um grupo de WhatsApp, grupo do Flamengo, compartilhe o vídeo, pede pra galera se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Um ótimo sábado pra todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.